Vamos ver os melhores momentos de Você viu a Atlético galera? Paranaense. Já comemorando Atlético a falta. Paranaense 0-1 pro Corinthians. Quesada assistiu o jogo? Pô, assisti o jogo. Sofri no jogo, né? Eu sou o cara que mais vê o jogo do Corinthians. Eu vi mais jogos do Corinthians do que o Dorival, o técnico. O Corinthians começou bem. Nos últimos 15, 20 minutos aí, o Atlético Paranaense mudou uma forma de jogar, deu uma pressão em cima do Timão. O Timão criou 3 boas chances no primeiro tempo, né? 2 com o Garro e 1 com o Maicon. Teve muita posse de bola, mas muita posse ali defensiva e tal. Não chegou a ser tão vertical como tinha sido no último jogo antes desse, não é? E aí, no segundo tempo, aí são dos lances aí do Garro, né? No segundo tempo, o técnico fez algumas alterações... montou uma linha de 3 zagueiros tirando o Charles e aí liberando o Bidu e o Mateuzinho. E aí o Guinegão faz o gol, né? O gol da vitória do Corinthians. Depois a gente ia ter aquele lance polêmico lá da bola na mão do Viveiros. E o Hugo Souza fazendo 2 grandes defesas. No primeiro tempo, a cobrança de falta do Zapelli e no finalzinho salvando uma cabeçada do Patrick. Mas o Corinthians mereceu a vitória. Aí foi uma jogada incrível, né? Porque o Vitinho faz o cruzamento da esquerda para a direita, bola nas costas lá do lateral. Mateuzinho vê o Guinegão, isso é treino. E o Guinegão enxerga que o Mateuzinho ia chegar, se desmarca. E aí matando o Santos, porque o Santos fica numa situação difícil, né? Porque se ele não guarda a primeira trave... De repente, o Mateuzinho poderia ter chutado ali. Tem muita gente criticando o Santos. Não, o goleiro tem que fechar ali o canto. Alguém tinha que estar marcando ou o Mateuzinho, ou o Vitinho, ou o Guinegão, né? E aí uma falha coletiva defensiva incrível. Mas acho que o desenho da partida começa lá pelo que você falou com relação O Corinthians começa bem, ao primeiro tempo. Então, não te surpreendeu isso? Porque o Atlético não foi pra cima. Mas o Atlético também não tem feito isso com quase ninguém, né? Essa é a grande crítica do torcedor, porque ali o Atlético sempre foi forte. Fez contra o São Paulo porque o São Paulo estava com 1 a menos. Fez depois disso, né? E mesmo assim, em alguns momentos ficou ali na Mas o Corinthians espreita, fez ontem o que o São Paulo tinha que ter feito. Sim, pô. O fato é o seguinte, né? Sem o Garro... Sem o Memphis... O time ganha uma agilidade também do Guinegão para ajudar na marcação, né? Porque quando o adversário está saindo pro jogo... O Guinegão, até pela idade, o moleque tem, né? Super novo, né? Um garoto. E ele consegue dar essa mordida que o Memphis não dá. Não estou defendendo que o Memphis não jogue. Mas muda, é mais correria. Então você consegue criar um ambiente no time em que os caras marcam mais, entendeu? E aí entra Bidon, entra o Maicon que voltou bem. O Charles ontem não estava bem. Todos que você falou aí são cria do Terrão, hein? Tirando o Charles. Tudo do Terrão, que é aquela nossa conversa. O Charles não esteve bem ontem, tanto que ele foi substituído. Mas o meio-campo ficou mais pegador, né? E o Garro mais próximo dos atacantes. Agora, essa bola ontem teve um pouco de dificuldade para chegar até o Garro também. Porque o time do Atlético fez a leitura. Vamos tentar segurar essa jogada para que a bola não vá até o Garro, entendeu? Os caras começam a fazer a leitura também do novo time do Corinthians, né? Vamos ver contra o Palmeiras se entra Memphis e Guinegão e se o Garro inicia a partida. O Ranieri está voltando. Eu acho que ele vai sacar o Charles. Ele vai escalar Ranieri, Bidon, Maicon, Garro, Memphis e Guinegão. Amanhã vamos falar muito disso aí. Sabe o que me chamou muito a atenção? Eu vi um levantamento do meu Timão que diz que entre todos os clubes da Série A, o Corinthians foi o que mais venceu partidas de mata-mata em 2025. De 13 jogos, foram 11... Não lembro se são 11 vitórias ou 11 jogos sem perder. Em 2025? 2025. Entre todos os clubes da Série A. Na Libertadores, o Corinthians ganhou algum jogo? Ganhou mas é porque ganhou da Universidade Central. Ganhou um. Ganhou do Barcelona aí também. Jogou você tem o Paulista, 3 do Paulista, você tem 4. Copa do Brasil. Copa do Brasil já são 2, 6... E acho que tá inflado esse número, não dá. Eu vou pegar aqui. É que o Corinthians foi eliminado na Libertadores com vitória, né? Foi 2-0. Então, mas tá contando só o confronto? Se contar só o confronto, é uma Libertadores, 3 paulistas e 3 Copas do Brasil. 2 Copas do Brasil. 10 vitórias. O Corinthians é o time da Série A com mais vitórias em jogos de mata-mata em 2023. Foram 13 jogos e 10 vitórias. O problema foram que as 3 não vitórias foram na Libertadores. Né? Não, sim. Tirando a Libertadores, que aí a gente pode discutir. E Sul-Americana, né? Que realmente foi uma campanha muito ruim. Aquele Sul-Americano, o Corinthians não chegou no mata-mata. Foi fase de grupos, né? Mas o Corinthians, Campeonato Paulista, mas pera lá, Copa do Brasil, o Palmeiras não tem 10 vitórias esse ano? Só na Libertadores o Palmeiras... Não, mas é fase de grupos, né?
É levantamento do meu Tá. timão. Ah, só mata-mata. É, tá é, contando. só mata-mata. É só mata-mata, é só mata-mata. E é interessante como esse time, apesar de todas as deficiências, se reinventa nesses jogos de mata-mata, né? Não consegue jogar assim em campeonato de Por pontos exemplo, na corridos. Copa do Brasil não tomou nenhum gol em 5 jogos. Não tomou gol nos 2 jogos contra o Novo Horizontino, não tomou gol nos 2 jogos contra o Palmeiras e não tomou gol ontem. Isso é um negócio curioso, né? Na Copa do Brasil é uma outra. E outra que era pegada. uma... Eu lembro no começo da temporada como a gente falava mal da defesa e do sistema defensivo do Corinthians. A gente fala né? até hoje, né, dos É, jogadores. Mas ontem, Mas ontem você tava vê. com 4 zagueiros que o Félix entrou. Tava Félix, Kaká, Ramalho e o Gustavo Henrique. E o Atlético fez o que quis nessa jogada. E a sorte do Corinthians é que a bola bateu na mão do Viveiros. Senão teria sido empate. Mas eu acho que uma das virtudes do trabalho do Dorival foi ter consertado esse sistema defensivo com as peças que ele tem. Porque se a gente pegar os números, eu não tenho agora de cabeça, mas o Corinthians toma menos gol com o Dorival do que tomava antes. Então, assim, pode não ser, nossa, o sonho de qualquer torcedor. O Corinthians tem realmente deficiências defensivas e as peças de reposição não são boas, mas um dos méritos do Dorival foi ter arrumado esse sistema defensivo. É que, por exemplo, Isa, no jogo contra o Vasco, é bom você lembrar isso. Ninguém vai falar nada porque o time venceu. Mas, pô, o segundo gol do Vasco é brincadeira, né? A falha do Félix Torres. Aí não dá para elogiar. Se eu sou técnico, falo, ó, gente, não dá para. Eu entendo que tem que escalar o Félix Torres, senão ele perde o valor de mercado. E o Kaká também. Aí você vai ficar gastando um dinheirão com esses caras para os caras ficarem no banco. Mas o saudoso Mário Sérgio falava: jogador ruim você não escala, mas aí você deixa no banco. E aí uma hora você vai precisar. Esse é o Ontem o problema. Félix Essa é a Torres questão. entrou mais uma vez e dormindo. Teve uma hora dentro da área, ele foi tocar uma bola. Em vez de tocar a bola para a lateral, ele tocou a bola para dentro da área e estava o Ramalho. Aí o Ramalho dá um chutão. Aí o Ramalho faz um sinal para ele. O Ramalho é gente boa, né? Podia ter aberto os braços. Ele faz um sinal pro Félix. Porra. Não toca, toca pro outro lado. Ele não tem noção do espaço, da dinâmica do jogo. É um jogador sem noção. Então, mas por isso que E eu ele falo vai que o arrebentar. Aí Dorival vai jogar Júnior- contra o Palmeiras. Sabe o que vai acontecer? O Palmeiras vai se criar em cima do Félix Torres do Clássico. Mas por isso que eu Pode falo que o escrever. Dorival Júnior tem méritos em conseguir arrumar essa defesa, mesmo com todas as deficiências. Porque não é culpa do Dorival Júnior que o Félix Torres está aí, que é essa a Isa. opção que ele tem, entendeu? Você falou de números, né? Realmente, nesta temporada, com o Ramon Dias, foram 26 jogos e 28 gols sofridos. E com o Dorival foram 23 jogos e 19 gols sofridos. Então, diminuiu a média, né? Média de mais de um gol por mas jogo. é um número que precisa ainda ser ajustado. Mas não dá porque- para brigar com os números, mas eles precisam ser ajustados. Sim, mas é porque Não é é o que eu falei. tão Não... menos. Eu né? quero ver na hora que pegar um. É o Palmeiras. Que ainda não tá no nível, mas eu quero ver na hora que pegar um Flamengo. Não, mas em mata-mata Jogando que o tá Corinthians jogando. não tomou gol do Palmeiras. É Copa Bem. do Brasil, o Corinthians não tomou gol ainda na É que a Sul-Americana. gente precisa tomou recortar os dois. A Copa do Brasil é um com negócio o e Dorival. a. Então, mas e a- por isso que eu tô dizendo, no mata-mata é impressionante como esse time consegue funcionar. E nos pontos corridos, não. É verdade. Ô Gui, o Dorival vai conseguindo dar uma cara agora dele pro Corinthians, você acha? Você que acompanhou muito bem o trabalho dele no São Paulo? O Dorival ele tem uma característica que, pra mim, é uma das mais especiais em qualquer treinador, que é saber adaptar seu estilo de jogo ao elenco. Não adaptar o elenco ao seu estilo de jogo. Trazendo para um linguajar mais fácil, ele trabalha com o melhor que o jogador pode entregar. Ele não quer adaptar o jogador à ideia dele. O Dorival não é um cara inflexível. Ele é um técnico que ele sabe fazer sua ideia funcionar com base nos atletas. Então, isso coloca os jogadores num protagonismo que eu acho interessante e dá uma cara, que a cara dele é um time equilibrado, é um time que não sofre muitos gols. No São Paulo era um time que não sofria muitos gols. No Corinthians ele está tentando ainda chegar nesse ponto de 100% de aplicação do seu estilo de jogo. Então, acho que sim. E ele melhora os jogadores. No São Paulo, ele fez o Caio Paulista fazer uns jogos excelentes, cara. O Caio Paulista foi muito mal no Palmeiras e tá péssimo no Atlético Mineiro. E o Bidu, pra mim, é mais jogador que o Caio Paulista, viu? E tá sendo um dos principais jogadores do Corinthians com o Dorival. Inclusive,
pela carência que a gente tem de laterais esquerdos, eu não descartaria de maneira alguma Cuidado ele como com o que você vai falar. como uma quinta ou sexta opção assim do Ancelotti para testar. Sexta opção, ela começou. Não? Ele já, no meio da frase, ele já conseguiu Eu vi. arrumar e botou pra Quinta ou sexta. sexta. Oitava, 10ª opção. Dá licença. Não? Você tá com febre? O cara ataca bem. É? Ô, Quesada, tirando o exagero do Gui Não? aí, os Tá bem, não, os laterais sou melhoraram com Tá. o Dorival, né? Eu sou um brincalhão, Ambos, né? eu gosto de brincar. Melhoraram. Inacreditável. Eu acho... Cara, eu defendi que eles nem tivessem passado em frente ao Parque São Jorge. Mas estão jogando bem. Estão jogando bem, é fato. Não sei o que aconteceu, sabe? Não sei. Acho que o Dorival entrou na cabeça dos caras, porque... E o Dorival faz isso, né? O Dorival faz isso. Por onde ele passa, ele entra na cabeça dos caras. Ele não conseguiu fazer isso na seleção, mas o ambiente lá também não... Puta, ali também, hein? Não tava ajudando. Ali nem... Olha, nem Jesus... Ali tá O Dorival difícil. precisa do dia a dia, né, também. Então, mas É. todo técnico precisa. Por isso que esses grandes treinadores, o Guardiola, o Mourinho, o Klopp, esses caras não querem saber de seleção. Sim. E o Ancelotti não quis até então. Porque não tem o dia a dia. Aí pega um jogador daqui, outro de lá, outro tem um treino aqui, outro tem... Entendeu? É isso daí. Agora, ele melhorou. Ele melhorou. E outra, passa pelo meio-campo. E passa pela saída inacreditável do Carrídio. O Carrídio com a bola no pé é um monstro. Mas ele não tem pegada. Não adianta, cara. Futebol não adianta. Futebol hoje, se o craque não tiver bem preparado fisicamente, ele não vira craque. Que a gente fala do Messi e do Cristiano, mas são dois robôs. Um é um robozinho, outro um robozão. Os caras sempre em alto nível. Aí a gente puxa pro Neymar. Neymar é um craque. Se não tá bem preparado fisicamente, vai ficar comum como qualquer outro. Aí ele começa a mudar o time. Ele começa a colocar um meio-campo mais pegado. Quando ele coloca um meio-campo mais pegado, o que acontece? Os caras têm cobertura nas alas. Aí você pode soltar os dois laterais. Ontem ele colocou o Kaká. É que eu não gosto do Kaká, mas a ideia foi inteligentíssima. Tira o Charles, bota 3 zagueiros e libera os 2 laterais. Foi bem mesmo. Né? Foi bem. Porque às vezes a gente pensa assim, 3 zagueiros, o time é defensivo. Não é. A seleção de 2002 prova que não é. Mas aí você também tem laterais como o Cafu e o Roberto Carlos, né? Então você consegue fazer ali as alas com muita qualidade. Eles melhoraram, não há dúvida. Agora o Mateuzinho pode ficar fora do jogo contra o Palmeiras. Aí o que vai acontecer? Quem que vai ser o substituto dele? Fala pra mim. Félix Torres. E esse é triste. Entendeu?